Vitamina filosófica. A Apologia de Sócrates. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Vitamina Filosófica. Já lá vai um bom tempo desde o nosso último podcast. Muitas coisas aconteceram, mas decidi voltar agora com uma nova força e um novo entusiasmo para falarmos um pouco mais de filosofia. Filosofia ocidental. Eu acho que isto é muito importante porque hoje em dia falamos muito de filosofia oriental e ficamos também fascinados pelo budismo, pelo taoísmo e muitas outras filosofias e pensamentos que eu próprio acho fascinantes. Mas parece que não vemos o valor dos nossos próprios pensadores, daqueles que começaram a orientar o mundo para que ele se formasse da forma como nós o conhecemos hoje e ao longo da história. Às vezes até só olhamos para aquilo que é de negativo da nossa história ocidental, inclusive da nossa filosofia. Eu acho que é muito importante também darmos valor àquilo que realmente nos trouxe onde estamos e, gostemos ou não, é um dos melhores lugares que a civilização já esteve, pelo menos é a minha crença pessoal. E achei que não haveria melhor sítio para começar isto do que falar do pai da filosofia, talvez o filósofo mais conhecido de todos os tempos, e talvez às vezes o filósofo mais amado e odiado, dependendo das correntes filosóficas. Estou a falar de quem? Estou a falar de Sócrates, esse velho ateniense. E então decidi hoje explorar convosco aqui uma obra que basicamente fala sobre o julgamento de Sócrates. O julgamento que levou à sua famosa morte e que ficou marcada para toda a história ocidental. E isto aconteceu mais ou menos em 399 a.C. E foi nesta altura que os atenienses decidiram levar a julgamento Sócrates, que na altura tinha já à volta de 70 anos, já tinha uma idade avançada. E acusavam-no de duas coisas. A primeira, de que ele não prestava culto aos deuses da cidade, mas ao mesmo tempo falavam de que ele estava a introduzir novas divindades. Um pouco estranho, mas já vamos explorar um bocadinho isto mais à frente. E a segunda acusação era de que ele estava a corromper a juventude por causa destas novas crenças que ele instaurava e destas novas formas de pensar. Era preciso entender de que esta acusação era uma acusação muito grave, especialmente na altura em Atenas de há 2500 anos atrás, aproximadamente, e tinha uma natureza bastante política. O culto dos deuses da cidade naquele momento era uma trave fulcral daquilo que podemos chamar agora de arquitetura constitucional da democracia ateniense. Era uma base muito grande mesmo para a democracia funcionar na altura. E pôr em causa o culto dos deuses era basicamente desafiar a lei primordial à volta da qual a democracia se organizava. O ateísmo que foi aqui imputado a Sócrates era um ateísmo muito paradoxal, como estávamos a ver, porque ao mesmo tempo que ele era acusado de negar os deuses, até inclusive acusado de não acreditar em deuses, faziam-no também como profeta de novas divindades, o que era muito estranho. E vamos ver mais à frente como isso também era apenas uma desculpa, como a maior parte era para julgar este homem que foi bastante incómodo a todas as forças que governavam Atenas na altura. Mas bem, os cidadãos na altura em Atenas podiam recorrer a dois tipos de julgamento, ou ser submetidos a dois tipos de julgamento. A primeira era aquilo que eles chamavam da dike, em que só a vítima ou um seu familiar masculino, neste caso as mulheres não tinham muito a dizer nesta altura, podiam avançar com a queixa. E depois tínhamos a grafé, que era uma modalidade que permitia a qualquer cidadão acusar quem tivesse praticado uma ação contra a cidade que fosse passível de reprovação. Com isto percebemos que Sócrates foi alvo de uma grafé. E esta acusação foi feita por 3 atenienses de renome na altura: Mileto, Anitus e Lícon. O tribunal que julgou Sócrates situava-se na famosa Ágora, que era a praça central próxima da Acrópole,
E aqui era basicamente o centro da vida oratória e política de todos os cidadãos de Atenas. E foi inclusive aqui que Sócrates dialogou e fez grande parte da sua carreira como orador, se assim podemos chamar. Os acusadores de Sócrates, estes três que nós falamos, propuseram como pena, em caso de condenação, a morte de Sócrates. E para essa pena, a lei previa que o julgamento, os discursos de acusação e defesa, bem como a sentença, tivessem lugar em apenas um dia, o que também nos faz perceber de que não foi um julgamento propriamente muito justo, pelo menos na minha ótica. Mas pronto, diga-se que também estes três acusadores, não é? O Meleto, Anitos e Lícon, corriam também um risco, porque se os votos a favor da acusação somassem menos de 1/5 dos membros do júri, estes três acusadores e eles próprios iam passar a ser acusados de abuso do processo legal, com uma possível perda de direitos, e iam ter de pagar uma soma que na altura era bastante substancial, cerca de 1000 dracmas. Vou ser sincero, não sei muito bem quanto é que isto aqui equivaleria em euros, mas era uma soma substancial, pelo menos era o que os historiadores nos falavam. E muito embora Meleto fosse o principal acusador, Anitos, que era o político que era mais influente dos três. E cá está, pelo o seu prestígio político e pelas razões históricas que se enunciavam à volta deste julgamento, poderia ser o mais perigoso dos adversários de Sócrates. Para também contextualizar um bocadinho mais de como é que era este julgamento naquela altura, não é? É preciso entender de que era normalmente feito assim num ambiente muito eufórico, com uma participação muito elevada de toda a gente que estava lá. E Platão tenta pôr neste texto essa vibração, essa emoção que estava à volta do julgamento. Inclusive, ao longo do discurso, Sócrates vai pedindo várias vezes para que o auditório não grite, que não esteja a protestar, que não se exalte, e daí inferem-se que fossem frequentes as interrupções, os aplausos, o burburinho dos apupos. Era quase, eu não sei se eles diriam desta maneira, mas era quase como se fosse um teatro, uma espécie de teatro político. Este tribunal era constituído de 501 homens, que eram sorteados entre os 6.000 cidadãos de Atenas, que nesse ano, no ano desta acusação, em 399 a.C., tinham sido escolhidos e tinham jurado administrar a justiça, escutando a acusação e a defesa com imparcialidade. E pronto, nós sabemos muitas vezes que os tribunais não o fazem. Vocês também poderão julgar por vocês mesmos. Eu estou aqui a apresentar-vos a história, mas eu convido a que leiam esta obra, porque é uma obra muito rápida de se ler, mas na minha opinião, bastante marcante. Começando então a história em si, o julgamento, começa logo de uma forma bastante forte, porque Sócrates imediatamente condena os seus acusadores de serem sofistas. Ora, na altura, foi um dos grandes debates e das grandes lutas de Sócrates, que foi condenar o próprio sofismo. O sofismo, de uma forma muito leve e muito simples, constituía como uma prática onde os sofistas, aqueles que praticavam o sofismo, basicamente usavam as palavras e os argumentos como mercenários. Eles eram contratados para defender qualquer que fosse a posição daqueles que o contrataram, e eles iriam defendê-lo independentemente de essa posição estar correta, de ser verdadeira, de ser falsa, de ser boa, de ser má. Até porque os sofistas não acreditavam em valores absolutos. Os sofistas acreditavam no relativismo absoluto, onde não existia propriamente a ideia de uma verdade absoluta e de mentira absoluta e nada disso. Para eles tudo era relativo, tudo dependeria da perspectiva que se poderia utilizar. O que hoje em dia é algo que nós estamos a voltar novamente bastante. Nós vivemos um grande tempo de relativismo cultural e obviamente que tem os seus benefícios, porque nos permite ver mais perspectivas, mas ao mesmo tempo, pessoalmente acredito de que quando nós entramos no relativismo absoluto, nós deixamos de ter um compasso para a nossa vida. A vida humana perde a orientação e negamos também a existência de certas características que, na minha opinião, são absolutas na vida humana,
como a existência de determinados valores. Mas independentemente, Sócrates começa imediatamente a falar a dizer de que ele estava impressionado com os seus acusadores, de que quase que o fizeram esquecer de quem ele era, pelos seus discursos serem tão convincentes, mas que não obstante de tudo aquilo que eles disseram, nem uma só palavra ser verdadeira. E também disse que aquilo que lhe mais assombrou foi, no meio de tantas falsidades, aquilo que lhes foi dito perante o público, foi avisado ao público de que ele era um orador hábil. E ele achou isto irónico, porque a única coisa que ele diz é de que se ele for considerado um orador hábil, então os oradores hábeis têm de ser aqueles que falam a verdade. Porque para Sócrates era a única coisa que importava, era chegar à verdade, e ele contrastava fortemente com estes sofistas que não tinham interesse na verdade, apenas tinham interesse no poder. Queriam ganhar os argumentos, queriam ganhar as discussões. Enquanto Sócrates não estava importado em ganhar. Sócrates queria saber era se estava a aproximar-se da verdade em cada assunto ou se não estava a chegar lá. E é exatamente com isso que ele também começa a discursar, contando a história que o imortalizou, onde disse que a sua jornada começou. Basicamente, Querfonte, que era um companheiro de juventude de Sócrates, que agora neste momento já não estava vivo, mas na altura ele tinha ido a Delfos. Delfos era um lugar onde existia o oráculo de Delfos, onde muitos atenienses, muitos gregos, inclusive, iam procurar a ajuda dos deuses, a sabedoria desses deuses. Então, ele foi lá e o deus de Delfos, que era Apolo, era um deus caracterizado pela racionalidade, disse-lhe que não existia, disse a Querfonte neste caso, de que não existia ninguém mais sábio em toda a Grécia do que Sócrates. Querfonte ficou espantado sobre isto, não é? E foi então falar com Sócrates e informou-lhe de que Sócrates, tu és o homem mais sábio de toda a Grécia. Ora, Sócrates imediatamente achou aquilo bastante estranho, porque nas suas próprias palavras ele sabia de que não era sábio, de que havia muita coisa que ele não sabia e que ainda estava a entender. E por isso ele achou estranho Deus estar a dizer-lhe isto, Apolo estar a dizer que ele era o homem mais sábio. E então aqui ele começou a sua investigação para perceber então qual era o verdadeiro propósito de Deus para lhe dizer estas palavras. E começou a fazer a sua investigação. E o que é que ele começou a fazer? Aquilo que caracterizou toda a sua vida e o seu percurso filosófico. Ele começou a dirigir-se àqueles que na sociedade ateniense pareciam ser sábios, mais do que qualquer outro. E assim, poderiam refutar o oráculo, pois se ele encontrasse Sócrates um homem que claramente fosse mais sábio do que ele mesmo, ele tinha percebido de que, na realidade, ele não era o mais sábio de todos os homens e até poderia refutar aqui o oráculo de Deus. Então, ele começou a ir homem a homem, fazendo diálogo atrás de diálogo, discurso atrás de discurso, para tentar encontrar então um homem que fosse mais sábio do que ele. E então ele começou a falar com várias entidades atenienses, inclusive ele começou a falar com um dos homens políticos atenienses, na minha opinião ele referia-se a Ânito, embora não esteja aqui explícito, e começou a tentar perceber porque realmente ele parecia ser um homem sábio, os outros homens à volta dele julgavam-no sábio e ele queria então descobrir qual era essa sabedoria. No entanto, no final da sua conversa, o que ele percebeu era de que este homem político, como eu disse, na minha opinião, Ânito, não era sábio. Apenas julgava-se ser sábio. Porque no final, Sócrates conseguiu desmontar todo o argumento, conseguiu desmontar todas as crenças e ideias que aparentemente faziam dele sábio. Ora, ele fez isto com este homem, Ânito, e fez isto com todo o tipo de homens. E no livro vai falando sobre que ele tenha feito isto também com os poetas, tinha feito isto com os artesãos. Ele basicamente falava com toda a gente à espera de encontrar esse homem sábio. E no final chegava sempre à mesma conclusão. Que todos os homens aparentemente sábios
não sabiam mais do que Sócrates. E a única coisa que Sócrates sabia, e cá está, aqui vem a sua frase tão famosa, não é? É de que ele apenas sabia que nada sabia. Ora, obviamente, isto não calhou bem na maior parte da sociedade ateniense, especialmente a classe poderosa, quer possamos estar a falar da classe política, a classe dos poetas e dos artesãos, que são falados aqui um a um, e ele vai falando com um representante tanto da classe política como da classe poética ou dos artesãos, inclusive de outros que não estão aqui a ser referidos. Isto não calhou bem porque ninguém gosta de aparentar ser ignorante. E embora Sócrates diga que não fosse esse o seu propósito, a realidade é que era isto que ele fazia sentir aos outros, que eles eram ignorantes. Mas ele dizia fazer isto, e está explícito no livro, que ele dizia fazer isto não para humilhar os seus adversários, não para fazer com que eles se sentissem burros, mas para que o oráculo de Deus fosse mostrado como verdadeiro. De que aquilo que realmente Apolo queria dizer ao mundo quando disse que Sócrates era o homem mais sábio, era porque Sócrates tinha essa humildade epistemológica. Ou seja, ele, embora não soubesse todas as coisas, não se julgava sábio, não se julgava dono da verdade absoluta. E por causa disto, ele estava muito mais apto para conhecer as coisas, para descobrir novas coisas, do que todos os homens. Porque o pior tolo, segundo a verdade socrática, é aquele que não sabe, mas acha que sabe. Porque ao achar que sabe, nem sequer vai dar oportunidade para conseguir realmente descobrir novas coisas. Enquanto que Sócrates estava sempre aberto, porque ele sabia que nada sabia. E por isso falava com todos, expunha-se a todas as ideias para conseguir realmente aprender novas coisas. Este princípio socrático, que é quase como um slogan da filosofia, não é? Só sei que nada sei. É realmente muito importante e que hoje em dia perdeu-se essa humildade epistemológica. Perdeu-se e hoje em dia toda a gente acha que sabe tudo sobre tudo. Quando na realidade, tal como no tempo de Sócrates, a maior parte de nós não sabe ainda absolutamente nada comparativamente com o conhecimento desconhecido que toda a humanidade ainda não abordou. E a maior parte dos conflitos que temos hoje em dia, na minha opinião, vem exatamente dessa falta de humildade. Cada lado acha que tem para si a verdade absoluta de todas as coisas. Cada lado faz com que o outro pareça um conjunto de demónios que estão completamente errados e que nós é que estamos completamente certos. Quando nós vamos observar as coisas, nós percebemos que não é bem assim. De que existe sempre algo a retirar até dos nossos aparentes inimigos e das ideias contrárias. E que, inclusive, a verdade só aparece quando nós temos a coragem de confrontar e argumentar contra ideias contrárias. Se nós estamos sempre fechados na nossa bolha, vai ser um bocado impossível de conseguirmos realmente avançar na nossa própria sabedoria. Ora, no que toca à primeira acusação que lhe fizeram e que nós falamos mais atrás, que era de ele estar a não cultivar os deuses da cidade, de uma espécie de ateísmo, de não acreditar nos deuses da cidade e ao mesmo tempo falar de que ele estava a introduzir novas divindades, Sócrates facilmente desmonta esta acusação no Mileto de uma forma muito simples. Ele fala em maior detalhe e mais uma vez aconselho a lerem este livro, que é muito rápido de se ler, mais uma vez digo, mas basicamente ele diz de que é um bocado estranho estar a dizer de que ele não cultiva os deuses da cidade, quando aquilo que ele está a tentar fazer é provar de que um desses deuses, que era Apolo, um dos deuses da mitologia grega, ele estava a tentar provar de que o seu oráculo era verdadeiro, estava a tentar seguir a sua vida toda, foi para tentar provar a mensagem que estes deuses estavam a tentar trazer ao mundo, e de que inclusive a própria vida de Sócrates mostrava o quão fiel ele era aos deuses. Porque, e embora ele pudesse ter enriquecido várias vezes durante a sua vida, ele sempre preferiu
enfrentar muitas vezes os políticos e as classes poderosas em vez de se alinhar aos seus interesses para conseguir fazer a sua mensagem socrática, que tinha esta origem religiosa, tinha esta origem em Delfos. E por isso seria um bocado difícil ele estar, primeiro, ser ateu, quando ele, na realidade, estava a tentar ajudar os deuses, e segundo, estar a cultivar divindades estranhas, quando ele estava apenas a tentar usar aquilo que lhe foi dito em Delfos. E ele facilmente remonta isto, consegue desmontar, e através de outros argumentos, mas também deixo-vos para vocês descobrirem no próprio livro. E relativamente depois à acusação de que ele estava a corromper a juventude. Primeiramente, Sócrates argumentou de que ele não tinha qualquer espécie de intenção maliciosa ao interagir com os jovens, apenas queria-os ajudar a conseguirem eles mesmos descodificar a verdade no meio das mentiras, alegava que qualquer influência negativa que pudesse ser percebida não era intencional e que ele não estava a agir para prejudicar a juventude, muito pelo contrário. Ele queria incentivar o questionamento e a reflexão crítica deles para que pudessem chegar aos valores absolutos da verdade, da justiça e da bondade, inclusive. Sócrates também afirmou que se houvesse alguma corrupção da juventude, isto iria ocorrer devido à sua própria ignorância e não a uma ação deliberada. Ele argumentava que qualquer pessoa com conhecimento moral iria agir corretamente e se ele estivesse a cometer erros, faria porque não possuía tal conhecimento. Ora, se não era intencional, não faria sentido o tribunal condená-lo à morte e uma acusação ser tão grave, porque primeiramente os acusadores desta acusação tão grave deveriam primeiro tentar advertê-lo, instruí-lo de que aquilo realmente estava a fazer mal de forma privada e não imediatamente jogá-lo aos tubarões, por assim dizer, e pô-lo num tribunal logo com pena de morte. E com isto Sócrates também estava a tentar mostrar intenções malévolas e negativas e muito pouco imparciais por parte dos acusadores. Sócrates também expressou surpresa diante destas acusações, enfatizando que não tinha consciência de corromper a juventude e afirmando que se alguém o considerasse sábio, isto devia-se à sua busca incessante por conhecimento e de que a maior parte das pessoas que estavam a dizer de que ele era sábio não faziam ideia do que estavam a dizer, porque quando Sócrates dizia que realmente era o homem mais sábio, estava a referir-se à sua própria ignorância. Estava a referir-se ao oráculo de Delfos, de que a sua sabedoria vinha do facto de nada saber. E por isso quem diria de que ele estava a afirmar-se como o homem mais sábio no sentido convencional, de que sabia mais, muito pelo contrário. E finalmente também fala de que o seu diálogo crítico, aquele que ele estava a tentar instaurar na juventude, era algo que seria positivo para a sociedade, porque na realidade, se não se procurasse a verdade, seria muito difícil a sociedade melhorar, não buscando a verdade, mas sim procurando ativamente a mentira. Ora, Sócrates inclusive faz esta interrogação como se fosse o seu público, de perguntando-se a si mesmo se não teria vergonha de se ter lançado num tipo de atividade que o ponha no perigo em que ele estava naquele momento, que era de ser atirado para a morte. E Sócrates aqui dá uma resposta que eu achei muito interessante, onde ele diz que uma pessoa de caráter deve preocupar-se mais em viver segundo a verdade, de acordo com os seus princípios, do que pela morte em si. Inclusive ele chega a dizer de que seja onde for que um homem tome uma posição, ou porque é o que pensa estar certo, ou sob as ordens de um superior, ele deve permanecer aí e enfrentar o perigo, nada mais levando em conta, nem mesmo a morte, fugindo apenas à desonra. Isto pode parecer uma posição bastante radical, tendo em conta o mundo moderno que temos hoje em dia, mas é para nós entendermos o nível de importância que Sócrates dava à verdade e aos seus valores. Ele literalmente não queria saber se morria. Inclusive há um episódio muito caricato no próprio livro em que houve um momento, um período de apenas 9 meses,
em que Atenas ficou sob o período de uma tirania, no famoso período dos 30 tiranos. E uma das ordens que tinham dado a Sócrates, juntamente a outros cidadãos de Atenas, era que fosse buscar Leão de Salamina para que pudesse ser julgado e muito possivelmente executado. E Sócrates, de tal forma, não quis saber da sua própria morte e das consequências que poderiam advir de ignorar estas ordens, de que ele simplesmente, cá está, ignorou-as. O próprio episódio relata de que enquanto os outros homens apressados foram buscar Leão de Salamina, que era contra os tiranos, Sócrates calmamente foi para casa. Isto demonstra, de uma forma caricata, a coragem e a bravura deste personagem. Sócrates, inclusive, faz aqui uma reflexão muito interessante sobre a morte, porque ele fala como a maior parte das pessoas tem temor da morte sem sequer saber do que ela realmente é. Para Sócrates, a morte até pode ser o maior dos bens para o homem, visto que ninguém sabe o que ela é, mas mesmo não sabendo, as pessoas temem-na como se soubessem com certeza de que a morte seria o maior de todos os males. E como ele não tinha a certeza disto, ele simplesmente não iria temer algo que ele desconhecia. Ele faz inclusive duas reflexões muito interessantes sobre a morte. Ele diz que a morte só pode ser uma de duas coisas. Ou quando nós morremos, vamos para o nada absoluto, e ele compara este nada absoluto ao sono mais profundo que cada um de nós possa ter tido durante a nossa vida, aquele tipo de sono onde nós não temos qualquer espécie de sonho e dormimos mais tranquilamente do que qualquer outra noite. E ele diz que, se assim for a morte, não temos mesmo nenhuma razão para nos preocuparmos, pois não haverá absolutamente nada que nos ponha em perigo, e inclusive não nos temos mais de preocupar com os stresses e os problemas do dia-a-dia. E se for a segunda opção, a de que ele chama da transmigração da alma para outro local, a existência de vida após a morte, para ele também diz que não seria algo também para nós recearmos, porque para ele seria fantástico poder sair desta vida e falar com os heróis antigos, os poetas antigos, conversar com os outros, sem ter o peso da mortalidade por cima. Inclusive acharia de que o espírito, tendo uma forma mais livre do que o corpo, poderia ser muito mais interessante para poder ter estas conversas e os seus diálogos. No final, Sócrates afirma que chegou a sua hora de partir e de que era melhor seguirem os seus caminhos rapidamente. E ele diz que ele ia para a sua morte e para as pessoas que estavam ali, os juízes e os seus acusadores, que iriam para a sua vida. Interroga-se de qual desses é que seria o melhor destino. É muito interessante a confiança com que ele aborda a morte. Inclusive ele diz de que Atenas, se condenasse um homem como ele mesmo, não iria conseguir recuperar facilmente, pois ele comparava Sócrates como uma mosca que está continuamente a tentar acordar um cavalo adormecido. E que obviamente o cavalo não gosta de ser acordado, mas que a mosca tem esse papel muito importante de o acordar para que ele possa estar ativo e fazer aquilo que é devido, aquilo que um cavalo deve fazer. É interessante também aqui, numas notas finais, referir o daimon socrático. Sócrates, durante toda a sua vida, disse que a todo momento tinha uma voz, o seu daimon, que numa tradução mais direta pode ser considerado o demónio, mas não no sentido que nós hoje temos devido ao cristianismo. Era uma espécie de, talvez podemos chamar de voz interior, ou quem lhe quer chamar de um contexto mais espiritual, um guia ou um mentor, de que estava-lhe continuamente a dizer tudo aquilo que ele poderia fazer de errado ou que poderia estar a fazer de errado. E esta voz tinha sido a que o tinha orientado a vida toda e que ele seguia sempre a 100% tudo aquilo que a voz o orientava a fazer. Que curiosamente, durante todo o julgamento, ele diz que essa voz não disse uma única palavra. O que ele interpretou como ele estar a fazer tudo corretamente e que estava a desempenhar o bem e não o mal, porque caso contrário, esta voz interna iria avisar Sócrates. Ora, depois disto, naturalmente ele vai e bebe a sua cicuta
e enquanto bebe a sua cicuta, está a discutir sobre a imortalidade da alma, algo que podemos depois discutir noutra obra que fala em detalhe nisso, mas é mais ou menos aqui que acaba a Apologia de Sócrates, uma obra que eu acho fascinante mesmo, que mesmo passado 2500 anos aproximadamente, continua a ser muito, muito interessante sobre a importância da liberdade de expressão, a importância dos valores e termos um compasso moral dentro de nós muito importante, muito, muito sedimentado. É algo que eu retiro desta obra, de que nós devemos nos preocupar mais em viver uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida orientada para valores maiores, valores absolutos, muito mais do que o medo da morte. Pois, como Sócrates diz, a morte é garantida para todos, mas a desonra é uma escolha nossa. Nós podemos sempre escolher viver com honra. Relativamente à morte, todos nós a teremos de enfrentar. E, como ele próprio diz, nós não sabemos se isso é mau. A morte pode ser, talvez, a maior das libertações, pois todos nós tememos a morte, sem sequer sabermos o que é que ela realmente significa para a nossa consciência. E ainda hoje em dia, porque ainda na própria ciência a consciência é o que nós chamamos de problema duro. Ninguém sabe o que ela realmente é, e existem inclusive teorias que dizem de que ela transcende o próprio corpo e de que existe para além da matéria. Cá está, ninguém sabe, mas são ideias interessantes para refletirmos. Espero que este episódio tenha ajudado a cada um de vocês a refletir na vossa própria vida, nos vossos próprios valores, em pensar como é que estas ideias se apresentam nos vossos desafios do dia a dia. O objetivo deste podcast é realmente ajudar-vos a pensar de uma forma mais estruturada, mais crítica, fornecendo vários tipos de ideias para aumentar o vosso leque interior, o vosso leque intelectual. Porque uma das coisas que ninguém fala é de literacia filosófica. Falamos de literacia financeira, muito importante, literacia linguística, também muito importante, mas uma população sem literacia filosófica facilmente é manipulada para os piores destinos. Pelo menos essa é a minha crença pessoal. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de gostar do episódio, deixem uma review, deixem também uma crítica, eu quero saber o que é que vocês acharam, algumas obras que gostariam de ser abordadas e, mais uma vez, agradeço a vossa presença durante esta meia hora que deu para cobrir este episódio fantástico da história da filosofia. Até ao próximo episódio.